Você está olhando para uma planta que pode abastecer todos os motores que você possui: caminhão a diesel, carro a gasolina, gerador, trator, cortador de grama, cada um deles. E os Amish, no condado de Lancaster, Pensilvânia, estão cultivando-a agora mesmo, legalmente, nos mesmos campos que seus ancestrais plantaram 300 anos atrás. Após o último vídeo, muitos de vocês fizeram a mesma pergunta: e o meu motor a gasolina? Eu ouvi cada um de vocês. E a resposta mudou tudo o que eu achava que sabia sobre combustível. Porque esta única planta não produz um combustível. Ela produz dois. Um para motores a diesel, um para motores a gasolina. Sem modificações no veículo, sem peças especiais, sem idas ao mecânico. E em 2010, a Universidade de Connecticut provou algo com um único número que a indústria do petróleo gostaria que você nunca tivesse visto: 97%. Quando você entender o que esse número significa, saberá exatamente por que essa planta foi tornada ilegal em 1937. Mas antes de chegarmos lá, preciso lhe contar sobre um documento de 1937 que apagou essa planta da vida americana por 80 anos. Sobre 4 homens cujos nomes você já conhece e sobre 2.000 postos de combustível que desapareceram do Centro-Oeste no mesmo ano em que a lei foi assinada. Fique comigo. Mesmo que você já tenha uma casa, mesmo que nunca tenha plantado uma semente na vida, mesmo que alugue suas terras, porque o que os Amish me mostraram sobre essa planta funciona em 1/4 de acre com um galpão e uma caminhonete. A primeira vez que dirigi pelo município de East Hempfield, nos arredores de Lancaster, quase não vi a placa. Hempfield. Achei que fosse apenas um daqueles velhos nomes de lugares da Pensilvânia nos quais ninguém pensa mais. Dirigi por mais 20 minutos para conhecer um fazendeiro Amish, de quem um amigo meu havia falado. O nome dele era Reuben, homem quieto, aperto de mão forte. Disse cerca de 4 palavras nos primeiros 10 minutos. Então ele me levou até os fundos de seu celeiro, pegou um pote de vidro de uma prateleira e despejou algo que parecia óleo de cozinha em um pequeno trator a diesel. O motor pegou na primeira tentativa, sem hesitação, sem tosse, sem fumaça preta. Fiquei ali por 15 minutos esperando que ele morresse. Nunca morreu. E quando perguntei onde ele havia comprado o combustível, ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais idiota do condado de Lancaster. Ele apontou para um campo atrás do celeiro. Eu cultivei, disse ele. Esse foi o momento em que tudo mudou para mim. A planta é o cânhamo, cânhamo industrial, cannabis sativa. E preciso ser claro sobre algo agora mesmo, porque a confusão entre cânhamo e maconha foi fabricada de propósito. O cânhamo industrial contém menos de 0,3% de THC. Esse é o composto psicoativo. Você poderia fumar um fardo inteiro de cânhamo industrial e não sentir nada além de uma dor de garganta. A Lei Agrícola, Farm Bill, de 2018 tornou legal em âmbito federal cultivar, processar, transportar e vender cânhamo industrial em qualquer lugar dos Estados Unidos. É tão legal quanto o milho, tão legal quanto a soja, tão legal quanto o trigo. Mas por 80 anos antes dessa lei federal, o cânhamo foi tratado da mesma forma que um narcótico. E o motivo não tinha absolutamente nada a ver com alguém ficar chapado. Tinha tudo a ver com combustível e dinheiro, e com 4 homens que tinham mais de ambos do que qualquer outra pessoa na América. Deixe-me começar com o que uma planta realmente faz, porque uma vez que você entenda isso, o resto da história o deixará com raiva. As sementes de cânhamo contêm cerca de 30 a 35% de óleo em peso. Esse óleo pode ser extraído com uma simples prensa a frio, o mesmo tipo de prensa que as pessoas usam para azeite de oliva ou óleo de girassol. Uma vez que você tem o óleo, ele pode ser convertido em biodiesel através de um processo químico básico chamado transesterificação. Você mistura o óleo de semente de cânhamo com metanol e uma pequena quantidade de lixívia, soda cáustica, que atua como catalisador. A mistura reage e se separa em 2 camadas. A camada superior é o biodiesel bruto. A camada inferior é a glicerina, que você pode usar para fazer sabão. Você lava o biodiesel com água, deixa secar e ele está pronto para ser despejado em qualquer motor a diesel já fabricado.
Não um motor modificado, não um motor especial. Qualquer motor a diesel. Porque o motor a diesel nunca foi projetado para funcionar com petróleo, em primeiro lugar. Rudolf Diesel construiu seu motor na década de 1890 na Alemanha. Ele registrou sua patente em 28 de fevereiro de 1892. Seu artigo era intitulado Teoria e Construção de um Motor Térmico Racional para Substituir a Máquina a Vapor. Ele o chamou de motor de ignição por compressão. O combustível que ele imaginou foi o óleo vegetal. Em 1900, ele demonstrou seu motor na Exposição Universal em Paris. O governo francês havia pedido a ele que fizesse o motor funcionar com óleo de amendoim de suas colônias africanas. Ele o fez. O motor funcionou de forma tão silenciosa, tão suave, que a maioria das pessoas que assistiam não fazia ideia de que estava queimando um óleo vegetal. Diesel escreveu que seu motor poderia ser alimentado com óleos vegetais e ajudaria consideravelmente no desenvolvimento da agricultura. Ele sonhava com um mundo onde qualquer fazendeiro pudesse cultivar combustível em seu próprio campo. Ele o chamou de motor a óleo e então morreu. Em 29 de setembro de 1913, Rudolf Diesel embarcou no navio a vapor postal Dresden, em Antuérpia, Bélgica. Ele estava viajando para a Inglaterra para se reunir com a Marinha Real Britânica sobre a instalação de seus motores em seus submarinos. Ele jantou no navio. Retirou-se para sua cabine às 10h da noite e deixou um aviso para ser acordado às 6h15 da manhã seguinte. Quando o comissário bateu, a cabine estava vazia. A cama não havia sido usada. Sua camisola estava cuidadosamente estendida. Seu relógio estava posicionado onde pudesse ser visto da cama. Seu chapéu e sobretudo foram encontrados dobrados sob a grade na popa do navio. 10 dias depois, uma tripulação de pesca holandesa encontrou um corpo flutuando no Mar do Norte. Estava muito decomposto para ser identificado. Eles pegaram os itens pessoais de seus bolsos. Seu filho mais tarde confirmou que pertenciam ao seu pai. Os jornais publicaram 2 tipos de manchetes naquela semana. Alguns diziam suicídio, outros eram mais sombrios. Inventor jogado ao mar para impedir a venda de patentes ao governo britânico. Ou assassinado por agentes de grandes trustes do petróleo. Sua esposa abriu uma bolsa que ele havia lhe dado antes da viagem. Dentro havia 200.000 marcos alemães em dinheiro e extratos financeiros mostrando que suas contas bancárias estavam virtualmente vazias. Em seu diário, uma cruz foi desenhada na data de 29 de setembro. Talvez nunca saibamos toda uma verdade sobre o que aconteceu naquele navio. Mas considere o momento. O homem que inventou o motor mais eficiente da história, que declarou publicamente que os óleos vegetais se tornariam tão importantes quanto o petróleo, que estava há dias de dar à Marinha Britânica um motor que funcionava com plantações em vez de petróleo bruto, desapareceu no mar. E depois que ele se foi, ninguém nas empresas de motores pressionou para manter o óleo vegetal como combustível padrão. Ninguém perguntou aos fazendeiros o que eles achavam. As empresas de petróleo simplesmente intervieram, ajustaram os sistemas de combustível e tornaram o óleo diesel derivado do petróleo bruto o padrão. Em uma década, todos os motores a diesel do mundo estavam queimando petróleo. O motor projetado para libertar os fazendeiros tornou-se a máquina que os acorrentou a uma empresa de petróleo. E ninguém parou para perguntar o porquê. Porque o homem que teria perguntado estava no fundo do Canal da Mancha. Agora, muitos de vocês perguntaram especificamente sobre motores a gasolina. Seu carro, seu cortador de grama, sua motosserra. É aqui que entra o segundo combustível. E esta é a parte que se conecta diretamente ao que Henry Ford estava tentando nos dizer há quase um século. Depois de colher as sementes de cânhamo para o óleo, você ainda tem o caule inteiro. Milhares de quilos por acre de material fibroso e lenhoso. Esse caule é rico em celulose. Através de um processo chamado celulólise, a celulose é decomposta em açúcares simples. Esses açúcares são fermentados. A fermentação produz etanol, o mesmo tipo de álcool que já é misturado à gasolina que você compra na bomba agora mesmo. Cada galão de gasolina comum nos Estados Unidos contém até 10% de etanol. Essa mistura é chamada de E10. A única diferença é que o etanol no posto vem do milho.
O etanol do cânhamo vem dos caules de uma planta que também lhe deu biodiesel de suas sementes. Uma planta, dois combustíveis, dois tipos de motores, zero desperdício. Henry Ford entendeu isso antes de quase qualquer pessoa no país. Em 1908, seu modelo T foi projetado para funcionar com gasolina, etanol ou qualquer combinação de ambos. Ford disse ao New York Times em 1925 que o combustível do futuro viria de frutas, de ervas daninhas, de serragem, de quase qualquer coisa. Ele disse que há combustível em cada pedaço de matéria vegetal que pode ser fermentada, e álcool suficiente no rendimento de um ano, de um acre de batatas, para impulsionar o maquinário necessário para cultivar os campos por 100 anos. Na década de 1930, Ford estava sediando conferências em Dearborn, Michigan, sobre um movimento chamado Quimiurgia Agrícola, Farm Chemurgy. A palavra vem de química e da palavra grega para trabalho. A ideia era radical e simples: deixar os fazendeiros cultivarem as matérias-primas para a indústria em vez de importar tudo do petróleo. Ford investiu seu próprio dinheiro nisso. Em sua instalação de Iron Mountain, em Michigan, ele operou uma planta de conversão de biomassa que processava cânhamo junto com outras culturas. A fábrica extraía metanol, combustível de carvão, alcatrão, piche e acetato de etila, todos ingredientes fundamentais para a indústria moderna. Tudo a partir de plantas que cresciam em uma única estação. Em agosto de 1941, Ford revelou um protótipo de carro com painéis de carroceria feitos de cânhamo, soja, trigo, palha e linho unidos com resina. A Popular Mechanics o destacou. O New York Times fez uma reportagem sobre ele. Os painéis eram mais leves que a fibra de vidro. Ford demonstrou a resistência diante das câmeras, balançando um machado contra a tampa do porta-malas. O machado ricocheteou. O painel não amassou. O carro foi projetado para funcionar com etanol de cânhamo. Ford trouxe o próprio George Washington Carver para ajudar no desenvolvimento. Ele imaginou um veículo cultivado inteiramente a partir do solo e movido pelo mesmo solo. Ele tinha 77 anos e estava balançando um machado em um carro que ele acreditava que mudaria o mundo. Mas em 1941 já era tarde demais. Algo havia acontecido 4 anos antes, que enterrou esse conhecimento por 80 anos. 4 anos. Foi tudo o que bastou para apagar uma planta que havia sido americana por 2 séculos. Em 1937, a lei do imposto sobre a maconha, Marijuana Tax Act, foi sancionada. Note a grafia: marihuana com H. Essa foi uma escolha deliberada. A palavra era uma gíria mexicana, e Harry Anslinger, o primeiro comissário do Departamento Federal de Narcóticos, a usou porque a maioria dos americanos nunca tinha ouvido. Se ele tivesse chamado a planta de cannabis, todos os médicos do país a teriam reconhecido. Se ele a tivesse chamado de cânhamo, todos os fazendeiros a teriam reconhecido. Ao chamá-la de maconha, marihuana, ele cortou a conexão entre uma cultura útil e a lei projetada para matá-la. Antes de assumir o cargo de narcóticos, Anslinger havia declarado publicamente que não havia falácia mais absurda do que a ideia de que a cannabis causava violência. Ele não acreditava que fosse um problema, mas a lei seca terminou em 1933 e o departamento de proibição que ele supervisionava estava prestes a desaparecer. Ele precisava de um novo inimigo. A cannabis se tornou esse inimigo. E ele tinha amigos que precisavam que ela desaparecesse por motivos totalmente diferentes. William Randolph Hearst era dono de redes de jornais, terras madeireiras e fábricas de papel em todo o país. O cânhamo produzia papel de forma mais barata e rápida do que a polpa de madeira. Era uma ameaça direta aos seus negócios. A família DuPont tinha acabado de patentear o nylon e um novo processo químico para fazer papel a partir da madeira. A fibra de cânhamo competia com o nylon. O papel de cânhamo competia com o processo de polpa de madeira. Andrew Mellon, o secretário do Tesouro e o homem mais rico da América, havia investido pesadamente na DuPont. Mellon também era sogro de Harry Anslinger. Ele havia nomeado pessoalmente Anslinger para o cargo de narcóticos. E então havia a Standard Oil, o império Rockefeller construído sobre o petróleo.
O óleo de cânhamo como combustível ameaçava a base de tudo o que eles vendiam. Esses homens não precisavam conspirar na escuridão. Eles tinham jornais. Eles tinham o Congresso. Eles tinham o Departamento de Narcóticos. Os jornais de Hearst publicaram histórias de primeira página, conectando a maconha à violência, ao crime, ao medo racial. Anslinger testemunhou perante o Congresso com casos que não tinham nenhuma evidência médica por trás deles. A Associação Médica Americana enviou o Dr. William Woodward para se opor à lei. Ele disse ao Congresso que as alegações não eram apoiadas pela ciência. Seu testemunho foi rejeitado. Após audiências que quase não receberam atenção do público, a lei foi aprovada em 2 de agosto de 1937. Aqui está o detalhe que faz de 1937 o ano mais importante na história da energia americana, e quase ninguém sabe disso. Naquele mesmo ano, um combustível chamado Agro estava sendo vendido em 2.000 postos de gasolina em todo o centro-oeste americano. 2.000 postos de Indiana a Dakota do Sul. O Agrol era uma mistura de etanol e gasolina feita em uma fábrica em Atchison, Kansas, apoiada pelo mesmo movimento de quimiurgia que Ford havia defendido. 2 misturas estavam disponíveis. O Agrol 5 tinha de 5 a 7% de álcool e o Agrol 10 tinha de 12,5 a 17,5% de álcool. A fábrica havia sido financiada pela Chemical Foundation e inaugurada em 1936. Em 1937, motoristas de todo o coração do país estavam abastecendo com ele. O folheto dizia: experimente um tanque cheio, você ficará agradecido. O combustível funcionava. Ele vendia. Os clientes voltavam. E então os gerentes da fábrica de Atchison começaram a relatar algo que não podiam ignorar. Sabotagem, manipulação de mercado e lutas internas cruéis por parte da indústria do petróleo. O Agrol era vendido por 17 centavos o galão. A gasolina com chumbo era vendida por 16, uma diferença de 1 centavo. A indústria do petróleo fez lobby contra todos os projetos de lei de incentivo fiscal que poderiam ter fechado essa lacuna. O Instituto Americano do Petróleo atacou publicamente o etanol como um combustível inferior. Entre 1933 e 1939, os interesses do petróleo derrubaram 19 projetos de lei federais e 31 projetos de lei estaduais que visavam apoiar a mistura de combustível com álcool. O próprio porta-voz do Instituto Americano do Petróleo, Conger Reynolds, zombou do movimento publicamente, chamando seus apoiadores de químicos sonhadores e fazendeiros de poltrona. Em 1939, a fábrica da Agrol em Atchison fechou suas portas. 2.000 postos desapareceram do mapa. Toda uma infraestrutura de combustível, construída por fazendeiros, para fazendeiros, foi apagada em menos de 3 anos. A única rede comercial de combustível vegetal na América estava morta, destruída na mesma janela de 24 meses em que a lei do imposto sobre a maconha matou o cânhamo. Mesma guerra, mesmos anos, armas diferentes, mesmos vencedores. Mas uma comunidade nunca parou de cultivar, e eles nunca precisaram de um único daqueles postos. Os Amish se estabeleceram no condado de Lancaster no início dos anos 1700. Os primeiros colonos permanentes começaram a plantar cânhamo por volta de 1710. Na década de 1720, a Assembleia Geral da Pensilvânia estava pagando recompensas por cada libra de cânhamo produzida adequada para o mercado. Tanto cânhamo foi colhido que, quando o condado de Lancaster foi oficialmente formado em 1729, um município inteiro foi nomeado Hempfield, devido às vastas quantidades de cânhamo cultivadas lá. Em 1818, esse município foi dividido em East Hempfield e West Hempfield. Ambos os nomes sobrevivem hoje em cada placa de rua e mapa do condado. O historiador Les Stark documentou mais de 100 moinhos, movidos a água que processavam fibra de cânhamo, ao longo dos cursos d'água do condado de Lancaster, antes de 1870. Os claustros de Ephrata cultivavam cânhamo. Susanna Wright o cultivava na Wright's Ferry Mansion. Edward Hand o cultivava na Rockford Plantation. A colheita era tecida em cordas, em lona, em óleo de lamparina, em papel. A própria palavra canvas, lona, vem de cannabis. É o quão fundamental essa planta era.
Quando a lei de 1937 matou o cânhamo em toda a América, os Amish perderam uma cultura que suas famílias haviam cultivado por mais de 2 séculos. Eles se adaptaram. Eles sempre se adaptam. Eles mudaram para o tabaco. Eles expandiram os laticínios. Eles cultivaram milho e soja, como todo mundo. Mas o conhecimento do que o cânhamo podia fazer nunca desapareceu. Ele viveu na mesma memória silenciosa que guarda cada pedaço da sabedoria tradicional que os Amish carregam, passada nas mesas de cozinha, em conversas de celeiro, de avô para neto. Outros americanos esqueceram que a planta existia. Os Amish simplesmente a arquivaram e esperaram. Eles são pessoas pacientes. Eles sobreviveram a todas as tendências, a todos os modismos, a todos os programas governamentais que lhes diziam para mudar. E quando chegou a hora, eles estavam prontos antes de qualquer outra pessoa no país. Quando a Lei Agrícola de 2018 tornou o cânhamo legal novamente, os Amish em Lancaster agiram rápido. Reuben Rill, um jovem fazendeiro Amish do município de Bard, fundou a Lancaster County Cannabis em seu porão. Ele começou com 1 libra de flor de CBD e um punhado de tabacarias. Em 4 anos, ele tinha contratos com produtores Amish em todo o condado. Em 2023, sua operação havia movimentado 50 mil libras de produtos de cânhamo. Ele trabalha com fazendeiros que não usam pesticidas e nem fertilizantes sintéticos. Eles colhem grande parte da safra à mão, com equipamentos puxados por cavalos. Eles não precisam de eletricidade para processá-la. E a qualidade exige preços premium de compradores na Califórnia e no Centro-Oeste. Os Amish não precisaram de um programa governamental ou de um estudo piloto universitário para lhes dizer o que essa planta podia fazer. Eles já sabiam. Eles sabiam há 300 anos. Agora, se você já possui uma casa e está pensando que isso só se aplica a pessoas com fazendas ou pessoas construindo do zero, fique comigo, porque esta próxima parte é especificamente para você. Você não precisa de 40 acres. Você não precisa de um celeiro. Aqui está o que funciona em uma propriedade comum agora mesmo. Se você possui qualquer motor a diesel, um caminhão, um trator, um gerador, uma bomba de água, você pode fazê-lo funcionar com biodiesel feito de óleo de semente de cânhamo hoje. Você compra óleo de semente de cânhamo prensado a frio a granel. Você o mistura com metanol e lixívia em um reator que você pode construir a partir de um aquecedor elétrico de água usado por menos de 300 RON. Os projetos estão disponíveis online gratuitamente. A Universidade de Connecticut testou essa exata química em 2010. O professor Richard Parnas e sua equipe usaram óleo de semente de cânhamo virgem e o submeteram à transesterificação padrão em seu laboratório de biocombustíveis. 97% do óleo de cânhamo foi convertido em biodiesel. Não 90, não 93, 97%. Ele passou em todos os testes de laboratório. Ele atendeu aos padrões de qualidade de biodiesel americanos e europeus e mostrou algo que ninguém esperava. Teve um desempenho superior em clima frio. O biodiesel de cânhamo podia ser usado em temperaturas mais baixas do que qualquer outro biodiesel no mercado na época. Parnas disse aos repórteres que, se alguém já estiver cultivando cânhamo, poderá produzir combustível suficiente para abastecer toda a sua fazenda apenas com as sementes. Uma cultura, uma prensa, um reator. Independência energética total. Para seus motores, a gasolina, o etanol de cânhamo é mais complexo, mas totalmente real e completamente legal. O governo federal emite uma licença gratuita para álcool combustível através do Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, Agência de Tributação e Comércio de Álcool e Tabaco. Você se inscreve, é aprovado e pode destilar etanol legalmente para uso como combustível de motor em sua própria propriedade. Você não está fazendo álcool para beber, você está fazendo combustível. O equipamento é um pequeno alambique e um tanque de fermentação. As pessoas os constroem em suas garagens. O processo é o mesmo que os fabricantes clandestinos de bebidas usaram por séculos, exceto que você não está se escondendo de ninguém. Você tem uma licença federal na sua parede.
O etanol que você produz pode ser misturado com gasolina de 10 a 15% e usado em qualquer motor a gasolina padrão sem uma única modificação. Isso é exatamente o que o E10 e o E15 já são nas bombas. Você estaria apenas produzindo seu próprio suprimento em vez de comprar o de outra pessoa. E aqui está o que ninguém lhe diz. No Brasil, eles descobriram isso na década de 1970. Os carros brasileiros rodavam com misturas contendo até 24% de etanol. Milhões de veículos, décadas de uso, nenhuma falha de motor. A tecnologia não é experimental, ela é comprovada. Foi comprovada por 50 anos em outro país. A única coisa que faltava nos Estados Unidos era o direito legal de cultivar a planta. Agora você o tem. Aqui está a matemática. Um acre de cânhamo produz cerca de 700 libras de grãos. Prensando isso, você obtém cerca de 22 galões de óleo, o que se converte em aproximadamente 20 galões de biodiesel. Isso é suficiente para operar um gerador a diesel por semanas ou manter um trator agrícola funcionando durante a temporada de plantio. Esse mesmo acre lhe dá mais de 5.000 libras de caules. Os caules produzem etanol celulósico através de fermentação e destilação. Entre o biodiesel das sementes e o etanol dos caules, um acre de cânhamo alimenta ambos os tipos de motores a partir de uma única colheita. Aumente a escala para 5 acres e você terá uma produção de combustível real e significativa para uma propriedade rural. Com 10 acres, você se aproxima da autossuficiência energética para uma pequena fazenda. Agricultores austríacos descobriram isso anos atrás com cooperativas de óleo de sementes. Eles prensam canola e girassol para fazer biodiesel para seus próprios caminhões e tratores. Eles não pedem permissão a uma empresa de petróleo. Nada impede um proprietário de terras americano de fazer exatamente o mesmo com o cânhamo. Nada, exceto 80 anos de silêncio deliberadamente imposto sobre o que esta planta pode fazer. E isso me leva à parte que eu estava guardando, aquela que encontrei em um arquivo de revista que quase ninguém abre mais. Em fevereiro de 1938, a Popular Mechanics publicou um artigo com a manchete A Nova Safra de Bilhões de Dólares. O artigo era sobre o cânhamo. Ele descrevia uma nova máquina chamada descorticador, que podia processar caules de cânhamo de forma barata e em escala industrial. O artigo dizia que o cânhamo poderia produzir mais de 5.000 produtos apenas a partir do miolo do caule, além de tecidos, alimentos e combustível do restante da planta. Ele chamou o cânhamo de fibra padrão do mundo e previu que criaria milhares de empregos e uma economia agrícola inteiramente nova. Aqui está o que torna este documento devastador. O artigo foi publicado 5 meses depois que a Lei de Tributação da Maconha, Marijuana Tax Act, já havia entrado em vigor. 5 meses após a lei que matou a indústria, a revista de mecânica mais lida do país estava dizendo aos agricultores americanos que eles estavam sentados sobre uma safra de bilhões de dólares. Os editores não sabiam que a lei havia sido aprovada. Foi com essa descrição que Anslinger e seus aliados a enterraram. Quando o artigo chegou às bancas, já era ilegal cultivar a planta que ele celebrava. O futuro foi anunciado em seu próprio funeral, e ninguém na sala sabia disso. O momento não foi uma coincidência, foi uma consequência. Os homens que escreveram a lei sabiam exatamente o que estavam matando. Eles apenas se certificaram de que o resto do país não descobrisse até que fosse tarde demais. 80 anos tarde demais. Até que um pedaço de papel chamado Farm Bill, Lei Agrícola, de 2018, desfez silenciosamente o que 4 homens poderosos haviam feito em 1937, e quase ninguém percebeu isso também. Os Amish não leram aquele artigo. Eles não participaram das conferências de quimiúrgia de Ford ou do laboratório de Parnas, na Yukon. Eles não precisavam da permissão de ninguém para entender uma planta que cultivavam desde antes da Revolução. Eles mantiveram o conhecimento da maneira como mantém tudo, de forma silenciosa, prática, passado de uma geração para a seguinte, sem que ninguém o anotasse em um diário ou o publicasse em um estudo. Rudolf Diesel projetou um motor para óleo vegetal
e desapareceu de um navio antes que pudesse entregá-lo à Marinha Britânica. Henry Ford construiu um carro de cânhamo, fez com que funcionasse com combustível de cânhamo e assistiu à lei matar ambos. 2.000 postos da Agrol venderam combustível à base de plantas para motoristas do Centro-Oeste e foram sabotados até fecharem. Uma revista falou aos Estados Unidos sobre uma safra de bilhões de dólares 5 meses depois que a lei a enterrou. E através de 80 anos de silêncio, os Amish continuaram cultivando. Você nunca deveria saber de nada disso. Nem dos 97%, nem dos 2.000 postos, nem da revista que chegou após o funeral. Nem do motor que foi roubado do óleo vegetal e entregue ao petróleo. Você deveria continuar dirigindo até o posto de gasolina, continuar assistindo o preço subir a cada inverno e nunca perguntar quem decidiu que tinha que ser assim. Os Amish fizeram essa pergunta 300 anos atrás. E eles a responderam com uma semente. Se esta história mudou a forma como você olha para as ervas daninhas no seu jardim ou para o combustível no seu tanque, por favor, inscreva-se e curta este vídeo. Estamos desenterrando a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes de um futuro autossuficiente juntos. O próximo tesouro de conhecimento esquecido será revelado em breve. Deixe um comentário abaixo. Se você pudesse cultivar um acre de cânhamo nessa temporada, o que você abasteceria primeiro? Seu caminhão, seu trator ou seu gerador? Eu leio cada um deles. Fique ligado.